Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço minhas doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre um vídeo que eu confesso que me incomodei bastante, desse pastorzinho bem vagabundo, bem fuleiro chamado Rodrigo Mocelin, a respeito do padre Paulo Ricardo, em que ele chama o nosso querido padre Paulo Ricardo de mentiroso. Quem conhece a pessoa do padre Paulo Ricardo pode ter inúmeras objeções a certos posicionamentos políticos ou certos tipos de opiniões que talvez possamos até discordar. Mas de uma coisa é certa, pelo que eu sei do padre Paulo Ricardo, acima de tudo, ele é uma pessoa bastante idônea, uma pessoa bastante honrada, e ele tem um trabalho social maravilhoso na cidade de Cuiabá. Esse é o lado pouco conhecido do padre Paulo Ricardo, que ele realmente é um homem que faz jus à fé cristã no sentido de amparar os pobres, os desvalidos e etc. E isso sem prejuízo do aspecto cultural, do aspecto intelectual dele, que é bastante erudito, que é bastante sólido. Você pode discordar de muitas opiniões do padre Paulo Ricardo. Eu mesmo posso ter inúmeras objeções, talvez, a certos posicionamentos políticos, dentre outras coisas. Mas de uma coisa é certa, o padre Paulo Ricardo, com certeza, é muito mais honrado, é muito mais honesto, é muito mais confiável do que um aventureiro como o Mocelin, que mostra não somente uma indigência do ponto de vista cultural, como também uma indigência de caráter. Porque chamar o padre Paulo Ricardo de mentiroso é afrontar não somente a honra de um homem digno, como ainda é demonstrar uma completa soberba mesclada também com uma ignorância. E aqui, esse vídeo chamado Mentiras sobre a Tradição Oral, vê-se que o senhor Rodrigo Mocelin mostra aquela indigência prepotente que é típica do protestantismo brasileiro. Vejam, eu conheço alguns autores protestantes que você pode dialogar e você pode ler, até porque realmente são autores eruditos e alguns, quando são verdadeiramente honestos, reconhecem certos pontos que muitos protestantes brasileiros jamais reconheceriam. Aliás, eu posso dizer que muito da apologética protestante na internet é puro estelionato intelectual, é pura vigarice, é pura desonestidade, porque nem mesmo o protestante mais erudito dá aval a esse tipo de mendacidade que nós vemos hoje na internet. Então vamos fazer os seguintes comentários e vamos analisar esse vídeo horroroso, ridículo e que serve, evidentemente, para que nós façamos uma boa apologética. O padre Paulo Ricardo falou um absurdo. Absurdo, absurdo. E contou um monte de mentiras para defender esse absurdo. Vamos ver o que o padre Paulo Ricardo falou que é mentira segundo esse paspalho. Nisso tudo, ele está sendo muito fiel não à Bíblia, mas à Igreja Católica. Esse idiota parte da pressuposição de que a Bíblia nasceu fora da igreja. A Bíblia surgiu assim por osmose. É sempre esse tipo de discussão. Na verdade, é a pedra do sapato de muitos apologetas protestantes que eu estou vendo agora. Quando nós mostramos que, historicamente, a Bíblia surge no seio da igreja, surge como um documento da igreja, e eu poderia dizer que surge, inclusive, como um ensino católico, porque o cânon bíblico, a autoria dos evangelhos, toda a textualidade bíblica é testemunhada pela igreja, e eu poderia dizer é escrita pela igreja, pois os autores fazem parte da igreja, enfim. No entanto, esses protestantes querem nos provar o contrário, que a Bíblia é simplesmente um livro casuístico. Eu vou ser até repetitivo, porque em outros vídeos vocês vão ver a mesma coisa que eu estou falando. Mas pelo menos, quando nós falamos a mesma coisa em algum ponto, é porque preservamos uma certa coerência, uma certa linha de pensamento do que é verdade histórica. Porque é uma verdade histórica. A Bíblia só nós temos em mãos por causa da igreja. As cartas paulinas, as cartas joaninas, as cartas de Tiago, de São Judas, enfim, de Pedro, elas foram escritas dentro da igreja e para a igreja. Isso é uma coisa óbvia, é só ler as cartas. Os evangelhos, a mesma coisa. Os 4 evangelhos, 2 foram escritos por
apóstolos e os outros 2 por discípulos dos apóstolos. E eles eram a igreja. Atos dos Apóstolos simplesmente é a história da igreja. Então, observamos claramente que o Novo Testamento é a memória escrita da igreja. E, portanto, se nós acreditamos que o Novo Testamento é verídico justamente porque a igreja nos ensina. Quando Santo Agostinho diz que não acreditaria nos evangelhos se não fossem dados pela Igreja Católica, longe de ele ser apenas um triunfalista da Igreja de Roma, na prática ele está afirmando a coisa mais óbvia do mundo. Porque eu pergunto para você uma coisa: você acreditaria na Bíblia se ela fosse dada pelos hindus ou pelos muçulmanos? Evidentemente que não. Você acredita na Bíblia justamente porque a autoria da Bíblia é a igreja. E a inspiração dessa autoria é o próprio Deus. Mas Deus não inspira necessariamente apenas textos. Ele também inspira a sua igreja. E a produção do Novo Testamento é dentro de uma igreja que é inspirada. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios 12. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna fundamento da verdade. A igreja tem o poder de ligar e desligar. A igreja tem o poder de reter e de perdoar. Seja na pessoa dos apóstolos, seja na autoridade da própria igreja constituída, na sucessão episcopal, na sucessão dos bispos. Então isso aí é a coisa mais elementar do mundo. Mas aí temos esses paspalhos revoltados, esses revolucionários de uma pseudo-fé, que na verdade são um poço de heresias, querendo contradizer os fatos e querendo contradizer a história. Mas vamos ver por que o padre Paulo Ricardo, na palavra desse paspalhão, é mentiroso. Está representando muito bem a Igreja Católica. É simplesmente uma aberração. A Igreja Católica é uma aberração. Eu vou tentar mostrar para você como que ela nasce no erro, se desenvolve na mentira e morre com a verdade. Segundo a lógica desse idiota, 1500 anos de história cristã são uma mentira. Pois afinal, se nós observamos dentro dos documentos históricos, a Igreja Católica, pelo menos essa terminologia é citada no final do século I, na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Herminenses. Leiam essa carta, vocês vão ver lá que onde está o bispo está a reprodução do próprio Cristo e a própria Igreja Católica. Está lá no texto em que a figura do bispo é a representação de Cristo, como também da própria Igreja Católica. Nós temos que lembrar que Santo Inácio de Antioquia era bispo de Antioquia e sucessor de Pedro em Antioquia. E mesmo assim, esse mesmo bispo oriental escreveu também uma carta aos romanos em que ele presta deferência à Igreja de Roma, digna de louvor, digna de honra, a Igreja dos Apóstolos Pedro e Paulo. Ou seja, ele confirma claramente a ligação da Igreja de Roma com os 2 apóstolos. Nós estamos falando de uma documentação do final do século I, ou seja, na Igreja primitiva. E segundo consta a tradição, Santo Inácio de Antioquia era discípulo do apóstolo João. Ele conheceu um apóstolo. Quando esse idiota diz que 1500 anos de história podem ser jogados na lata do lixo, ele está dizendo que o seguinte: de 2000 anos de história, 1500 anos não é história cristã. É simplesmente invalidado. Isso é uma mentalidade revolucionária que nós observaremos nos bolchevistas, nos nazistas, nos fascistas. Na cabeça dele, a reforma protestante é uma espécie de ano 1 da revolução. Apaga-se o passado. Mas vejam que coisa absurda, que coisa maluca. Se a Igreja Católica é uma aberração, logo 1500 anos de história, ou seja, a maior parte da história da Igreja é uma aberração. Eu poderia ser mais ousado, a maior parte da história do cristianismo para ele é uma aberração. Mas a Bíblia surge dentro dessa instituição que ele diz ser aberrante. Então, como é que eu posso conciliar o fato da Bíblia ser válida dentro de uma instituição que ele diz ser mesmo aberrante? Os próprios dogmas de fé que esse idiota acredita, eu acredito que esse imbecil acredite na Trindade. Ora, a Trindade como conceito teológico não é muito claro, por exemplo, nas Sagradas Escrituras. Nós temos a primeira afirmação da divindade de Cristo e depois no credo niceno-constantinopolitano,
a afirmação da Trindade. Ou seja, isso é a afirmação da igreja que, segundo ele, é uma aberração. Mas já que a igreja é uma aberração, nós podemos também incluir os ortodoxos. Nós podemos incluir também os cristãos orientais. Nós podemos incluir os autores patrísticos. Ora, se a igreja católica é uma aberração, então os autores que se afirmam católicos são aberrantes também. Agostinho é um ser aberrante. Santo Inácio de Antioquia, São Irineu de Lyon, São Cipriano de Cartago, e assim sucessivamente, Tertuliano. Enfim, quer dizer, todo o passado cristão é aberração para ele, porque a igreja católica é aberração. Tal é o estado de idiotia mental desta criatura completamente soberba, e quanto mais soberba, mais estúpida, e quanto mais estúpida, cada vez mais burra. Vamos lá. Para a Igreja Católica, a tradição oral, a tradição, está em pé de igualdade com a Escritura. Isso no dogma. Na prática, a tradição engole a Escritura. Será que esse idiota não sabe que foi a tradição oral que deu base para a Escritura? Observe uma coisa muito interessante. Essa é uma questão lógica. Toda a história e toda a narrativa tem um acontecimento que é testemunhado. E esse acontecimento testemunhado é guardado dentro da memória daquelas pessoas que assistiram e viram aqueles eventos. Então, logo, os eventos históricos nascem dentro de narrativas orais. Ou pelo menos muitas delas nascem. Pode ser que talvez alguém escreva imediatamente uma história, mas mesmo assim existe o fato que é relatado, o fato que é transmitido e o fato que é oralizado e debatido muitas vezes antes de ser escrito. Durante tempos imemoriais, a Sagrada Escritura não existia. Eu poderia dizer no caso do judaísmo antigo. As leis do judaísmo, antes de serem escritas, em geral, elas eram orais. O próprio evangelho do advento, da morte e ressurreição de Cristo e até o primeiro texto a ser escrito duraram cerca de 40 anos. Aí eu pergunto, se ele está dizendo que a tradição engole a Bíblia, ora, mas a tradição oral deu fundamento à Bíblia, pelo menos no caso do Novo Testamento, mas não só o Novo, o próprio Antigo Testamento. Por que nós temos um cânon que é distinto do cânon judaico, por exemplo, da chamada Tanar? Porque a tradição cristã segue um outro texto bíblico que não é o texto dos judeus que recusaram a messianidade de Nosso Senhor. Eles seguem uma outra tradição oral, uma outra perspectiva do Antigo Testamento que não é a nossa perspectiva. Então você tem duas tradições orais que se conflitam. A tradição oral judaica, propriamente dita, talmúdica, porque nós temos que entender que quando falamos de tradição judaica, nós estamos falando de tradição dos fariseus. É isso que tem que ser dito. Então veja que essa dicotomia que ele coloca entre tradição oral e tradição escrita é uma dicotomia que não é histórica. É simplesmente uma revoltazinha contra a autoridade da igreja e também a revolta contra a tradição que nos deu a Bíblia. É muito simples. Vamos ver o besterol. Besterol! Anula a Escritura. Vamos lá, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Olha o besterol que ele está falando. Ele está dizendo que a tradição anula a Escritura. Como é que aquilo que deu base à Escritura pode anular a Escritura? Isso não tem o menor sentido. A tradição não somente guardou os relatos que deram fundamento para os escritos bíblicos, como também foi a tradição que, repassada de bispo a bispo, confirmou a autoria desses textos. É uma questão que qualquer pessoa que pertence a uma igreja da sucessão apostólica, e eu não estou dizendo somente a igreja católica romana, mas a igreja ortodoxa mesmo, inclusive tem um cristão ortodoxo, que no meu entender é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, o André Luiz. Procurem o canal dele, tem muita coisa interessante. Tudo bem, a gente tem nossas diferenças, justamente porque sendo ortodoxo, claro, existem conflitos relacionados que precisam ser elucidados. Mas, querendo ou não, a igreja que ele pertence é uma igreja da sucessão apostólica, tanto quanto a minha, com a diferença, evidentemente, que nós, católicos romanos, reivindicamos uma certa primazia. Mas isso é uma outra questão, tá? Porém, nós sabemos claramente qual é o papel da tradição na formação do cânon bíblico. E essa anta simplesmente nega o fundamento que deu autoridade à própria Escritura. Mas vamos lá. Vamos lá, então primeiro vamos ver aqui. Nesse vídeo, ele chega a dizer que
a Bíblia não é a palavra de Deus e que nem precisamos da Bíblia. Por que esse repúdio da Igreja Católica em relação à Bíblia? Tanto é que eles chegaram até a proibir a leitura bíblica. Primeiramente, que repúdio nós temos da Bíblia se nós guardamos a Bíblia durante 2000 anos? Isso não tem o menor sentido. Segundo ponto, essa questão da leitura da Bíblia, é interessante notar que quando a igreja proibiu a leitura, primeiro, ela não foi restritivo a todos os fiéis, mas tão somente a certos grupos heréticos que pegavam a Bíblia e abusavam de uma péssima interpretação que poderia, inclusive, destruir a unidade cristã. Observe, por exemplo, o caso do catarismo, que foi uma heresia que surgiu no sul da França entre os séculos XII e XIII. E os cátaros pregavam coisas completamente aberrantes em nome da Escritura. Ou seja, eles estavam criando uma seita que negava, por exemplo, a bondade de Deus Pai. Eles acreditavam num dualismo maniqueísta, essencialmente. E eu pergunto para vocês uma coisa. Por que a igreja permitiria que hereges, pessoas mal intencionadas, pegassem a Sagrada Escritura e fizessem interpretações porcas e completamente alucinadas da Sagrada Escritura? A igreja estava preocupada tão somente com a verdade. Mas esse paspalho, esse retardado, na verdade defende uma espécie de anarquia bíblica. Basta você pegar a Escritura, pega um versículozinho que se adequa àquilo que você quer justificar e pronto, já está resolvido o problema. Ele é simplório mesmo. Aliás, todos esses protestantes que falam de só Escritura, em geral, são tolos e simplórios. Eles têm realmente uma cultura muito, muito rasa em matéria de teologia. O só Escritura que ele prega é aquele pedreiro analfabeto ou semi-analfabeto, que não sabia nem ler direito, que pegou um versículo da Bíblia para justificar o adultério. Como também os cátaros justificavam certos ritos que poderiam levar uma pessoa ao suicídio ou a pessoa à morte, como por exemplo as mortificações violentas e inclusive sacramentos em torno dessas mortificações, justamente porque eles criaram uma doutrina em que a matéria é má, o mundo criado é mau. E a gente sabe que isso é falso do ponto de vista bíblico. O mundo foi criado bom, conforme o próprio Deus fala no primeiro capítulo de Gênesis. E viu que tudo era bom, tudo que ele criou era bom. Então observem que esses hereges pegavam a Sagrada Escritura e faziam horrores. E claro, mesmo que você quisesse convencê-los do erro, muitos desses soberbos não se convencem porque eles se acham melhores do que a igreja. Eles se acham melhores na fé cristã, mesmo pregando as piores aberrações. O Mosseri não é um exemplo disso? E tantos outros e outros que criam e fundam inúmeras seitas das mais desconexas e lunáticas possíveis hoje em dia no Brasil? Então, basicamente isso. Não é que a igreja proíba a leitura da Bíblia. A igreja não tem medo de leitura alguma. A igreja tem uma leitura que é perfeita, é espetacular, é maravilhosa. Porque ela é a depositária da Sagrada Escritura. Sem ela, você não tem a Bíblia. Se você evangélico está me ouvindo agora, está achando absurdo, que se dane, porque isso é história. Se você não quer aceitar a história, viva a sua heresia e vá para o inferno. É muito simples. Agora, se você quer a busca da verdade, a verdade é muito simples. A Escritura, tal como nós conhecemos, é um substrato intelectual, espiritual da igreja. Então essa anta não sabe disso. E a igreja não somente preserva a incolumidade da Sagrada Escritura, porque, por exemplo, da mesma forma que os hereges podem manipular a Bíblia para usá-la para fins escusos, falsos, enganosos, o próprio cano bíblico foi uma salvaguarda, e esse cano bíblico foi definido pela igreja porque esses mesmos hereges não se contentavam em adulterar as Sagradas Escrituras. Eles mesmos inventavam textos falaciosos e falsos, que são os apócrifos. Os gnósticos faziam isso. Eles escreviam textos, atribuíam autorias falsas a esses textos, para dar vazão às suas loucuras e também às suas falácias. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Você é um bispo da igreja, você é a autoridade da igreja. O que você vai fazer com esse tipo de gente lunática, vagabunda, que falsifica texto bíblico, interpreta de uma forma completamente porca o texto bíblico
e inclusive escreve textos que são falaciosos e inclusive atribuem aos apóstolos esses textos falaciosos. Se você tem a autoridade e a ciência de quais textos são verdadeiros, o que você vai fazer? Você vai reprimir essas pessoas. Você vai repreender essas pessoas. Você vai inclusive proibi-las de pegar a Bíblia. É isso que aconteceu na Idade Média. Não foi a igreja com medo, querendo esconder segredinho de código da Vinci. Isso fica para esse paspalho. A coisa foi muito mais profunda do que isso. Por que o medo? Porque a Bíblia ela é o oposto do que a tradição diz. Essa é a verdade e eu vou tentar mostrar para vocês isso aqui. Esse cara não sabe nem o que está falando. É claro que pode ser oposto para 30 mil seitas protestantes que criam, a partir do nada, conjecturas completamente absurdas da Bíblia. Aí, claro, realmente, a Bíblia foge da tradição. Quer dizer, a tradição criou a Bíblia, mas ao mesmo tempo ele diz que a tradição não tem nada a ver com a Bíblia. Mas vamos lá. Mas primeiro, vamos ver o que o padre fala. Ele está argumentando sobre isso. Para que a gente precisa do texto bíblico? Ele vai argumentar que houve época que não tinha um texto. E como que a igreja sobreviveu? E aqui ele está falando especificamente sobre a era da igreja primitiva. Ah, não tinha Novo Testamento, tá vendo? Não tinha Bíblia. É uma mentira completa. Mas vamos lá. Verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. E ele ainda usou, mas antes de eu mostrar aqui para vocês, no que ele fala antes, ele ainda fala da Era de Ouro, né? Aquela era da igreja primitiva ali. Ó, tá vendo? Não tinha o Novo Testamento como nós conhecemos. Como que a igreja sobreviveu? Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja, no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Ele não nota que primeiro, não é verdade, que não tinha uma Bíblia para ler, padre. Primeiramente, o que você define como Bíblia, seu idiota? Essa é que é a grande questão. Ora, é claro que o padre Paulo Ricardo está se referindo ao Novo Testamento. E mesmo assim, no Antigo Testamento, e nós temos que lembrar aqui, havia controvérsias sobre a formação da canonicidade dos textos bíblicos. Vejam que, dentro das inúmeras tradições judaicas na época do Segundo Templo, havia grupos religiosos que tinham cânones do Antigo Testamento que eram diferentes entre si. Eu vou fazer um exemplo clássico que até hoje subsiste, principalmente na tradição judaica. O cânon que os protestantes dizem que é inspirado, que provém dos chamados judeus massoréticos do século IV depois de Cristo, que os judeus chamam de Tanar, e que na verdade esse cânon é um cânon que podemos dizer palestino. Esse cânon é diferente do judaísmo da Etiópia. O judaísmo etíope, por exemplo, segue a Septuaginta e tem um cânon em muitos aspectos parecido com a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, como também muito próximos da Igreja Etíope. E a gente sabe que a Bíblia da Igreja Etíope é a Bíblia onde tem muito mais livros do que, por exemplo, a Igreja de Roma e mesmo as igrejas ortodoxas. A Igreja Etíope, por exemplo, tem 88 livros na Bíblia. Nós católicos romanos, nós temos 73. Os ortodoxos têm alguns acréscimos maiores, tá? E, portanto, o fato em si é o seguinte: a tradição tem grande influência na formação do texto bíblico, e na época do cristianismo primitivo não havia um cânon formalizado nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Você tinha alguns textos esparsos que poderiam ser consenso entre vários grupos judaicos. E, na verdade, dentre a maioria desses grupos judaicos, o consenso talvez fosse tão somente a Torá. Vide o caso, por exemplo, dos saduceus. Os saduceus tinham um cânon que era estritamente a Torá. Eles negavam os outros textos dos profetas, os textos sapienciais, e eles diziam que era só a Torá estrita. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E, se não me falha a memória, isso se aproxima também dos chamados samaritanos. O mais patético desse pastor Pereba é que realmente ele não está nem entendendo o que o padre Paulo Ricardo está falando. Porque o padre, quando diz que
havia inúmeros textos esparsos, principalmente do Novo Testamento, alguma carta, por exemplo, que estava numa igreja, mas não estava noutra, e assim sucessivamente, é porque quando foi consolidada a ideia de um cânon, ou pelo menos de um grupo de livros inspirados, e a gente tem que entender que até mesmo esse conceito de cânon, ele é bastante controverso, porque você tem textos que são considerados não necessariamente canônicos, mas são considerados edificantes e assim sucessivamente. Então, por exemplo, veja que o conceito da canonicidade é muito posterior até mesmo à própria consolidação desses textos. Então é evidente que boa parte dessas igrejas estavam unificadas em torno de tradições orais. E que só posteriormente foi formalizada a ideia de que aqueles textos de fato tiveram uma autoria. Não estou dizendo aqui que as pessoas não soubessem da autoria desses textos no momento em que elas foram escritas, tá? Mas boa parte do conhecimento desses textos não era guardado, por exemplo, na casa de alguém, né? Alguma igreja tinha uma carta, a outra tinha outra, e elas ficavam se intercambiando entre si através de quê? De tradições orais e ensinos orais. E só posteriormente houve uma tentativa de uma sistematização e de uma uniformização desses textos, reunindo-os dentro de um corpo que nós chamamos de Bíblia. Basicamente isso. Vamos lá. O Antigo Testamento era o quê? Mas ele não nota que isso aqui que ele está falando é um tiro no pé. Ó, tá vendo? Naquela época tinham lá os heróis da fé, os apóstolos. Então, não tinha uma Bíblia para ler. E não tinham mesmo. Então tinha mesmo. Primeiro que conceito de Bíblia, se nós entendemos o que é Bíblia, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E logo, então nós não tínhamos nem mesmo uma Bíblia completada. Já que na época dos apóstolos, os textos sagrados ainda estavam sendo escritos, estavam sendo elaborados excessivamente. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Como é que a igreja cristã fundamentava a sua doutrina se não havia nem mesmo uma Bíblia pronta? Ora, não é a sola Escritura? Então como é que eu posso fundamentar a sola Escritura se eu não tenho, por exemplo, a completude dos textos que formalizam a sola Escritura? É porque os primeiros cristãos não usavam a sola Escritura. Eles usavam, evidentemente, eles tinham, pelo menos algumas igrejas, tinham contato com alguns textos do Antigo Testamento, só que esses textos do Antigo Testamento estavam ambientados dentro de tradição oral cristã. E não somente uma tradição oral cristã, porque quando nós falamos dentro da tradição judaica antiga, como se difundia o conhecimento propriamente dito da Sagrada Escritura, não somente da Sagrada Escritura, mas também da chamada prática judaica, nós temos que entender que a prática judaica não é uma prática de um livro. O livro é um complemento desse ensino. Eu vou dar um exemplo clássico disso para vocês, quando se fala do chamado Shabá. O Shabá é o dia do descanso judaico, em que ele tem inúmeros ritos, ele ora, ele reza, ele faz, enfim, ele descansa dentro da comemoração do dia do Senhor, pelo menos no Antigo Testamento. E o que significa isso na prática? E aqui eu falo do Shabá. O que é o Shabá? Como se define o Shabá? A Bíblia fala do dia de descanso, mas não fala, por exemplo, como o judeu deve descansar. E existem inúmeras tradições e inúmeras práticas rituais que não estão suficientemente explicadas na Bíblia e nem mesmo estão na Bíblia. Estão na tradição oral judaica. Então vejam que a questão da escritura propriamente dita, que esse cara fala como se fosse um consenso, na verdade não era um consenso. Então é muito ingênuo, é muito tolo isso. Isso mostra realmente que ele não conhece o assunto que ele está falando. E se os evangélicos estudassem o que é o judaísmo, mesmo da atualidade, eles perceberiam que tem coisas que se aproximam muito do catolicismo. Por exemplo, o culto aos mortos. O culto aos mortos é elemento da tradição judaica. E tem ritos que até para nós católicos parecem bastante até extravagantes. E eles nos acusam, nossa, nós temos culto aos mortos, porque esse pessoal tem uma crença propriamente materialista da morte. E claro, nós acreditamos na mortalidade da alma, nós rezamos pelos mortos, nós pedimos, né, que Deus tenha justiça com os mortos. Isso está na tradição judaica. Na tradição judaica. Eles não sabem disso, né? Então esse cara aí fica falando bobagens, chutes,
justamente porque o conteúdo teológico dele é muito baixo. E ele quer se trocar com o padre Paulo Ricardo. Aí é brincadeira, né? Mentira, né? Não tinha um Novo Testamento. Também não é bem assim, mas enfim. Não é bem assim o que? Alguém entendeu o que esse cara tá falando? Meu Deus do céu, a capacidade de falar merda desse homem é surpreendente, é absurda. Sim, justamente tinha lá o apóstolo mesmo. Exatamente. Qualquer dúvida sobre o que eles falaram, acreditavam, bastava falar com eles. Mas e agora que eles não estão mais aqui? Como saber o que eles falaram de verdade? Tá, e me diga uma coisa, como é que você define, depois de 3 séculos, o texto de Mateus? Ou um texto de Marcos? Ou um texto de Lucas? Quem é que confirma para você que esses textos de fato têm essa autoria? Nós não estamos falando, por exemplo, da época atual. Nós estamos falando do século III, do século IV, onde havia distâncias muito longas, onde guardar documentos era bastante difícil e assim sucessivamente. Então como é que as pessoas guardavam a cultura, guardavam as informações? Através do repasse, não somente de uma tradição oral, mas também de uma autoridade constituída que afirmasse essa tradição oral. E essa tradição oral, durante gerações, confirmava a autoria das escrituras. É muito cômodo para você, pastor Mocelin, saber que você tem 4 evangelhos, quando na verdade, nos 3 primeiros séculos da igreja, isso não era muito claro para muita gente. Por inúmeras razões. Temos que analisar que o século III, o século IV, o século II, o século I, não é a realidade nossa. É uma realidade tecnológica, é uma realidade espacial, é uma realidade que é muito precária. Vejam, por exemplo, esses livros que estão aqui na biblioteca. Isso seria inimaginável no século I. E eu estou falando aqui numa casa privada. As pessoas não tinham livros em casa. Aliás, as pessoas não sabiam nem mesmo ler e escrever. A alfabetização em massa é um fenômeno que começa no final da Idade Média, mais ou menos assim. Na Alta Idade Média você tem um processo de alfabetização, principalmente nos meios urbanos, mas ele só se massifica de fato a partir do século XVIII e XIX. Então, logo, as pessoas não sabiam nem mesmo ler e escrever. Então, como é que elas poderiam identificar a Bíblia? Elas identificavam a Bíblia através do ensino de quem sabia de fato quem era a Bíblia. Ou seja, os bispos, as autoridades eclesiásticas, as autoridades que foram nomeadas pelos apóstolos para falar em nome deles. E não somente falar em nome deles, mas também confirmar todos os ensinos que foram transmitidos pelos apóstolos. Vamos lá. A fonte mais segura não é um texto? Não, claro que não. Aqui nós temos uma discussão que eu vou repetir e que eu falei, por exemplo, até para objetar as bobagens de um outro pastor, o senhor Iago Martins, sobre essa ideia de que um texto é confiável per se. Isso é a coisa mais absurda. Dentro das igrejas cristãs circulavam textos apócrifos. Textos que não tinham autoria conhecida, mas que eram afirmadas como autores Pedro, Tiago e assim sucessivamente. Por exemplo, nós temos o proto-evangelho de Tiago, nós temos Apocalipse de Pedro, Evangelho de Pedro, dentre outras coisas. Tá? Nós temos os chamados textos apócrifos. Eles são textos escritos. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. Como nós afirmamos que tal texto é válido e tal texto é inválido? Eles não podem ser confirmados dentro do próprio texto. Eles têm que ser confirmados por alguém ou por algum testemunho que não é o próprio texto. Ou seja, alguém com autoridade para afirmar que aquele texto é válido. Se eu tivesse a assinatura do pastor Mocelin aqui dizendo, olha, Mocelin, você vendeu a sua casa, sei lá, em Guaratinguetá. Alguém acreditaria per se que a assinatura que eu poderia apresentar do pastor Mocelin seria legítima por si mesmo, porque estaria escrita a assinatura do pastor Rodrigo Mocelin? Isso não tem o menor sentido. Ela precisa ser firmada por alguém. É por isso que nós temos cartórios para confirmar a assinatura de pessoas. Como também a própria Sagrada Escritura teve que ser confirmada justamente por um corpo eclesiástico, e que nós temos que entender que esse corpo eclesiástico foi nomeado pelos apóstolos para justamente confirmar os seus ensinos, sejam orais, sejam escritos. Vamos ver o besterol, besterol! Então assim, não percebe, né? Mas vamos continuar. Não, ele se acha muito inteligente. Esse que eu acho mais absurdo do Mocelin. Mocelin, me desculpa, se você está me ouvindo agora, eu não te acho inteligente. Eu te acho um cara muito burro. Te falta cultura. O que você tem de vaidade e presunção, a tua cultura é mais baixa ainda. Vamos lá. Do que é que vivia esta igreja?
Note isso, ó, tá vendo? Não tinha a Bíblia, não é verdade isso, mas ele diz, ó, não tinha a Bíblia. Como que vivia? Tá vendo que a igreja vivia no seu melhor período. A igreja não tinha a Bíblia, tá vendo que não precisa da Bíblia? Ninguém está dizendo que ninguém precisa da Bíblia. Na verdade, a igreja não tinha a Bíblia mesmo, porque nem todos os textos estavam completos. Olha só, vamos analisar duas coisas interessantes. Havia controvérsias relacionadas a cânones do Antigo Testamento entre os judeus, tá? Havia um grupo judaico que acreditava que o cânon era assim, assado, cozido. Havia um outro grupo judeu que também dizia a mesma coisa, assim, não, eu não reconheço esse texto como inspirado ou como canônico, essencialmente. Claro que o termo canônico aqui é um pouco anacronismo, mas eles não achavam que aquilo ali eram textos inspirados, tá? E assim sucessivamente. Se havia controvérsias relacionadas ao cânon bíblico do Antigo Testamento entre os judeus, que dirá então deste livro que nós chamamos Bíblia? E a terminologia Bíblia é posterior à formação do cânon bíblico. Porque os antigos falavam Sagradas Escrituras. Mas quem é que define os livros da Sagrada Escritura? Quem define? A igreja. Então, logo quando ele está falando de Bíblia aqui, tá, o que é a Bíblia aí? Você está dizendo que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Mas o Novo Testamento não existia. E o Antigo Testamento precisava ser definido. É claro que nós sabemos que o Antigo Testamento usado pelos apóstolos era a Septuaginta, ou seja, a Bíblia grega. Não estou dizendo que os apóstolos não tivessem acesso à Bíblia hebraica. Mas a Septuaginta serve de referência. Por que nós sabemos disso? Porque, primeiro, o Novo Testamento foi escrito em grego. E as citações em grego dos evangelhos são extraídos da Septuaginta. E isso porque eu não falei que tem várias versões da Septuaginta. Observem que a oralidade e a escritura elas se misturam nesse aspecto. Existe uma coisa da tradição judaica que era o seguinte: a maioria dos judeus, por exemplo, não tinha uma Bíblia dentro de casa. Eles poderiam fazer certos preceitos, ler certas orações, poderiam até mesmo ler trechos de certas orações. Mas a maioria não leria aquilo que nós chamaríamos de Antigo Testamento. A leitura do Antigo Testamento era uma leitura muito restrita a algumas pessoas. Os estudiosos da lei hebraica, por exemplo, os sacerdotes do templo, é uma minoria da minoria da minoria. A grande maioria simplesmente seguia a mais pura tradição oral. Oralizava trechos, oralizava mensagens, oralizava ensinos que eram lidos, seja nas sinagogas, e olha que a sinagoga é uma invenção moderna, é uma invenção principalmente dos doutores da lei hebraica, que nós chamamos de fariseus, e que se tornou um ambiente per se do estudo da lei hebraica. Você tinha o templo, você tinha os pregadores, você tinha um bocado de coisa ali que nós chamamos de judaísmo. E judaísmo não é uma religião de um livro. A religião judaica transcende o livro. A Sagrada Escritura é uma coisa estranha ao judaísmo. Com exceção, evidentemente, de um ramo do judaísmo, que nós chamamos de um ramo caraíta. Os judeus que vão me ouvir agora vão entender isso perfeitamente. E até mesmo os estudiosos cristãos. Ou seja, o caraísmo é um ramo do judaísmo que rejeita, por exemplo, o Talmud e alguns elementos da tradição rabínica, farisaica. Tá? Mas fora isto, no cômputo geral, os judeus são um povo que vive uma tradição oral junto com uma tradição escrita. E a igreja cristã não é diferente, porque a igreja ela é judia também. Ela tem todo um elemento do dinamismo judaico. Mas vamos lá, vamos besteira. Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. A palavra de Deus é o Cristo. Mas é verdade, é claro que a palavra de Deus é o Cristo. Mas como que a gente sabe onde Cristo falou, o que Cristo falou? E quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Portanto, a igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia. A igreja não precisava da Bíblia. Esse pastor pegou palavras fora do contexto do padre Paulo Ricardo, e eu, que sou católico, entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Primeiro, quando nós dizemos que a Bíblia não é a palavra de Deus, nós estamos falando o seguinte, que a Escritura por si mesma, ela é uma fonte da palavra de Deus.
ela está contida a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Ou seja, nós temos um testemunho escrito da revelação de Nosso Senhor no Novo Testamento, evidentemente, mas também nós temos o prenúncio dessa revelação no Antigo Testamento. Mas a Escritura é um meio da mensagem da palavra de Deus. Como também a própria tradição oral está contida a mensagem da palavra de Deus. Como a tradição oral pode ser também o meio ou um instrumento da palavra de Deus. Então observe que, por exemplo, se alguém disser que a Bíblia é a palavra de Deus, evidentemente que nós estamos falando aqui questão tipicamente retórica, porque na Sagrada Escritura existe todo um testemunho de uma história revelada, né, que contém a palavra de Deus. Podemos dizer, por uma assimilação, evidentemente que aquilo é a palavra de Deus, mas na prática a Bíblia é um livro inanimado. O que nós chamamos de palavra de Deus, basicamente, é o Logos divino que se revela na história e que a Bíblia é testemunho. E a Bíblia é sagrada justamente porque ela é inspirada por Deus, porque ela é o testemunho dessa revelação. Dessa revelação que Deus dá a certas pessoas que escrevem e passam para o papel. Então dá para entender perfeitamente o que o Paulo Ricardo está falando. Porque se a Bíblia não tivesse essa história sagrada e não tivesse a manifestação do Verbo encarnado, ela seria um livro como qualquer. Mas a Bíblia contém a palavra de Deus, ou é a manifestação da palavra de Deus, embora evidentemente a materialidade do livro não se confunde com a mensagem, é a transcrição daquela mensagem. Claro que aqui também não estou dizendo que os textos, aquilo que foi escrito, não tem elemento de sagrado, claro que tem, tá? Mas é sagrado justamente porque a revelação divina não é necessariamente a história de um livro. É isso que nós temos que entender. A revelação divina é uma história da realidade concreta. É Deus atuando na história e a Bíblia é o testemunho. E não só a Bíblia, mas a tradição é o testemunho. É por isso que nós chamamos de sagrada a tradição e sagrada a Escritura. Porque a Escritura testemunha a palavra de Deus. E é nesse sentido que ele está falando. É evidente que quando o padre Paulo Ricardo diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, não sabe que ele não está negando o testemunho da palavra que há dentro da Escritura. Ele está dizendo que a palavra de Deus transcende a Escritura. E que a Escritura, como a oralidade, são meios pelos quais nós conhecemos a palavra de Deus. E quando ele diz que os primeiros cristãos não precisavam da Bíblia, claro que aqui nós temos uma força retórica, uma questão retórica. De fato, eles não tinham a Bíblia. Então, como é que eles viviam a fé? Eles viviam a fé através da prática e através da tradição oral. Os ensinos que eram transmitidos pelos apóstolos eram ensinos orais. E, portanto, onde é que estava a Escritura no meio? E onde é que estaria a sola Escritura, já que havia um testemunho oral? Então, logo, eles não se baseavam na sola Escritura. Eles se baseavam na oralidade, na tradição oral. E, logo, aquela tradição que é repassada pelos apóstolos é uma tradição sagrada, porque ali nós temos os informes da revelação divina através da oralidade. Vamos lá. Em essência, o que ele está defendendo é o seguinte: a igreja, na pessoa do Papa, é a fonte última e máxima de autoridade. Ele não está falando nada de Papa aqui. O que esse cara está falando? É aquela história. Quando ele não tem uma resposta, ele precisa para dar um espantalho. Eu acredito que esse cara não sabe nem o que é um Papa, o que isso representa e assim sucessivamente. Tudo que ele tem é enxerto de propaganda protestante de quinta categoria. Porque vejam, uma das questões que eu aprendi quando eu comecei a ler alguma coisa na minha vida é que nós temos que simplesmente observar as partes. Não basta somente eu observar o protestantismo pela ótica do católico. Eu tenho que ler fontes protestantes. Eu tenho que ler se realmente aquilo condiz com o que é dito sobre os protestantes. Então, por exemplo, aqui na biblioteca eu tenho livros protestantes, autores protestantes, comentaristas protestantes, historiadores protestantes, como eu também tenho Lutero, tenho Calvino, eu tenho Jan Hus, eu tenho tudo aqui. Por quê? Porque para eu tirar uma visão isenta daquilo que eu estou estudando, eu tenho que ouvir todas as partes, e não para dar espantalhos do protestantismo. Não, eu tenho que entender o que é o protestantismo pela fonte, pela ótica do protestantismo, ou dos protestantismos.
Claro que tem coisas que realmente não vale nem a pena perder tempo para ler. Existem seitas dentro, né, do aquilo que nem os protestantes reconhecem, como adventistas e outras coisas, que você não vale nem a pena ler. É tanta porcaria que assim não vale ler. Agora, claro, se você ler alguns textos de Lutero, de Calvino, sei lá, agora um outro, assim, o livro da Concórdia, a Confissão de Augsburg, a Confissão de Westminster, tá, você lê aquilo como um documento histórico. Aí sim tem uma importância primaz para você entender certos meandros da modernidade e da religiosidade protestante, principalmente de matriz calvinista e luterana, como também anglicana, o Common Prayer de 1548, 49 agora, do Eduardo VI, e assim sucessivamente. Aí é uma questão histórica. Então é isso que falta ao Mocelin. O Mocelin nunca lê um documento da Igreja Católica. Tudo que ele faz são estereotipações, são rótulos, são invencionices. Nada mais do que isso. Vamos lá. Basicamente isso. Com a Igreja Católica você tem uma inversão. Com a Igreja Católica você tem uma inversão. A fonte última de autoridade é o Papa, uma pessoa, um homem falível, com vários e vários papas com históricos de todo tipo de crime que você puder imaginar. Mas olha só, aqui ele apelou basicamente a uma falácia do espantalho. Vamos partir dessa pressuposição, homens falíveis. Partindo dessa lógica, pastor idiota, eu poderia jogar a Bíblia na lata do lixo. Porque, de Gênesis a Apocalipse, esses livros foram escritos por pessoas falíveis. E vejam que, quando nós falamos de igreja, é claro que, para que eu confie no ensino da Igreja Católica, eu tenho também que confiar no fato, e isso está escrito na própria Sagrada Escritura do Novo Testamento, que a igreja goza da orientação não somente do Espírito Santo, como tem Cristo cabeça. E que esses chefes, que são os apóstolos, pessoas extremamente falíveis, diga-se de passagem, Paulo era um assassino, Pedro era um fujão, covarde, os outros apóstolos também se dispersaram quando Jesus Cristo foi preso, Judas traiu Cristo, e muitas outras situações que mostram que a igreja primitiva não era esse cúmulo da perfeição que ele está vendendo aí. Então, por que eu acreditaria na igreja? Por que eu acreditaria nos apóstolos que escreveram a Bíblia, pelo menos do Novo Testamento? Por que eu acreditaria neles? Segundo eles, são pessoas falíveis. E por que eu acreditaria na Sagrada Escritura dentro de 1500 anos até o advento da Reforma, se essa igreja, segundo ele, é completamente falível e é uma aberração? É desconfiar demais do Espírito Santo e é abusar realmente da paciência de Nosso Senhor. Porque o próprio Cristo disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja e ele assistiria essa igreja até o final dos tempos. Ora, se ele assistiria essa igreja, um papa corrupto, um papa canalha, um covarde, um assassino, que seja, pessoas deploráveis, não mudariam a sã doutrina. Essa que é a grande mensagem da Igreja Católica. A Igreja Católica teve homens ruins? Teve. Como, aliás, tem muita gente ruim também nesses protestantes. E aí? É muito fácil ficar jogando pedra na Igreja Católica como, assim, o Mocelin fosse o poço da autoridade moral, quando, na verdade, esse sujeito apoia Bolsonaro, apoia até mesmo um picareta como Pablo Marçal. Esse é o nível de pastor evangélico do quilate dele. Mas seja o que for, o fato é que a Igreja, corpo místico, orienta aqueles que foram sacramentados pelos apóstolos a não errarem em matéria de fé e moral. E se essa igreja goza da infalibilidade no que diz respeito aos bispos, que dirá então no maior deles, que é o Papa? Daí o conceito da infalibilidade. A infalibilidade implica dizer que Cristo deixou uma chefia episcopal. E essa chefia episcopal é orientada para não errar, justamente porque tem a ação do Espírito Santo. Mas como o protestante, na prática, ele é um cético e um relativista, e, portanto, como ele não tem uma real dimensão da verdade, na prática, ele vai cair em dois extremos. Ou ele vai se tornar um racionalista quase ateu, ou então ele vai se tornar um fideísta sentimental. Isso que eu vejo muito no ambiente protestante. Ou o cara é muito racionalista e transforma aquela religiosidade numa espécie de mero mecanicismo de uma tradição de homens propriamente dita, ou então ele vira aquele fideísta fanático radical que se torna um homem muito sectário.